Olá, 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 boa noite. Fala, seu Jefferson. Boa noite, meu amigo. Hoje a gente vai lá no Pinguim hoje. Dá um abraço na Fernandinha lá, vocês dois aí, ó. Oi, Fernandinha, vocês estão me ouvindo? Só um rock and roll aqui, só pra dar uma agitada aqui, porque hoje o bicho pegou feio. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu mandar aviãozinho aqui pra turma aqui. Sejam bem-vindos, corretores. Vamos entrando. Manda aviãozinho pra turma aí que hoje tem visita especial. Nosso corretor, parceiro, amigo. Gente de altíssimo nível. Mandar aviãozinho pra turma toda aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Não sei se eu tô com fone de ouvido aqui, não sei se o fone tá funcionando direitinho. Boa. Boa noite, Gustavão. Ó, educação, caminho seguro aí, Gustavão. Hoje, vamos falar um pouquinho disso aqui, né? Sejam bem-vindos, corretores, mandem aviãozinhos aí, né? Seus colaboradores, para corretores amigos. Hoje está aí mais uma live nossa da alta gestão, corretor em ação. Deixa eu ver como é que tá aqui meus convidados. Deixa eu puxar aqui minha amiga, minha colega, minha parceira. Nandinha, como é que você tá? Você tá aí, minha filha? Vamos ver se ela... Que lugar que ela tá hoje, né? E aí, moça? Boa noite! Boa noite, cara. Boa noite. Tudo bem, meu amigo querido? Bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Você que estava aqui na câmera, que estava um pouquinho para baixo, eu queria falar da nossa campanha Educação Caminho Seguro, que amanhã a gente vai estar distribuindo kits escolares, né? Que projeto lindo, né, Moisés? Muito bacana, sabe? Amanhã a gente vai estar numa escola lá no Jardim Canadá, vamos entregar 550 kits escolares para a escola. Olha que bacana, né? Fora MG aí, vem promover, junto com a FENAGOR, parceria com as seguradoras, corretores. Esse projeto é maravilhoso, né? Que educação na vida das pessoas, né, amigo? O que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Muito feliz de poder proporcionar isso para as crianças, né? Boa noite, gente! Onde você tá? Fala pra mim. Que lugar que é Eu esse tô, aí? Deixa eu tentar eu aqui tô chegar no aqui. escritório do Hotmart. Conhece o Hotmart? Ah, sério? Hotmart é uma plataforma digital, né, de produtos digitais. Provavelmente todo mundo conhece algum produto que foi comprado aí online e foi feito pela plataforma Hotmart. Estou aqui visitando, amanhã vai ter um evento. Então eu vim para cá. Cada dia eu tô num canto, né? Nossa, cara. Onde você estava indo na última vez? Lá para Maceió? Onde você estava Tava indo indo? para Maceió a semana passada. Meu pai. Essa não é fácil, mas é alta performance na veia, né? E todos vocês estão convidados. A gente vai para o Pinguim daqui a pouco, né? Pinguim fica onde? Na Savassi? Fica na Savassi, né? Todos os amigos de BH que tiverem aí, quiser ir pro Pinguim, fiquem à vontade. A gente daqui a pouco vai para lá, né, Moisés? Vamos dar um pulinho lá para dar um abraço. Não é todo dia que a gente tem essa presença ilustre aqui com a gente, não, né? Ainda bem que eu não moro aqui, né? Senão, meu Deus do céu, nunca mais a gente saia do bar. Treinamento de 5h30 ia ser difícil, hein? Aquele treinamento de 5 horas da manhã lá, ai, Ia ser mesmo. Cadê nosso amigo especial? Nosso convidado especial? Olha lá, o Gustavo tá colocando aqui, ó. O Agrão Mogol. Todo mundo tá convidado pro nosso happy hour. Vamos para lá, vamos para lá. Deixa eu puxar nosso colega aqui. Meu parceiro, vê se você recebe o convite aí, por favor, meu amigo. Animada, hein, com essa presença. Nossa, Olha aí, quem tá aí? E aí, pessoal? Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo aqui? Eu preciso colocar o fone de ouvido, hein? Não, tá ótimo. Ah, então tá, eu quase nunca uso aí o fone. meu amigo. Que prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite.
Fiquei muito honrado aí de ser considerado um case de sucesso aí pelos colegas, então fico muito feliz e agradecido aí pelo convite. É muito bom poder compartilhar esse momento. Eu acompanho a live de vocês aí como participante, aprendo pra caramba aí com a Fernanda, com o Moisés e com as pessoas aí que estão envolvidas aí na live também. Então agora eu acho que é o momento aí da gente também poder participar um pouquinho. Então, muito obrigado aí pela presença, pelo convite aí de estar presente aqui com vocês. Gente, manda aviãozinho, porque a história do Ellerson é tão inspiradora. Vocês precisam ouvir a história dele. Eu fiquei emocionada quando ele me contou, emocionada, de verdade, história de superação. Você realmente é um case de sucesso. Case de sucesso e de superação, né? Vamos combinar. Obrigado. E de superação. Então, é uma honra a gente ter você aqui. Vai chamando os amigos. Aquele amigo desanimadão, sabe aquele corretor desanimadão que teve um dia puxado? Você sabe que ele teve? Manda para ele. Vem aqui, amigo. Você vai sair daqui melhor. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais animado. Né? Porque às vezes é puxado. Às vezes o dia cansa. Às vezes esgota. Às vezes você fala, meu Deus, eu só quero sumir. Né? E são essas lives, são os conteúdos, são as trocas com as pessoas que fazem a gente se reenergizar. Então manda pro teu amigo desanimado que ele vai se animar rapidinho, certo? É isso aí. E essas dicas aí de liderança que você vai dando no decorrer da live aí, de superação e etc., faz toda a diferença, viu, Fernanda? Dá aquele estalo, né? Sabe aquele estalo que você precisava? Opa, vou por aqui. Né? Muitas vezes a gente tem aquele estalo que é maravilhoso, assim, que é o que a gente precisava ouvir. Isso aí. Bom, queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Contasse um pouquinho da sua história. Quantos anos você tem dentro do mercado de seguros? Fernanda, eu tenho 25 anos de vivência no mercado de seguros e tenho 41 anos de idade. Nossa, então, gente, era um tive garoto. Tive o acesso muito jovem, né? Era um garoto ainda. Na verdade, é o seguinte, me apresentando aqui, eu sou o Ellerson Castro, hoje estou aí como vice-presidente do Sincor, então acho que é por isso que a gente está tendo toda essa sinergia, mas eu sou o diretor executivo, hoje eu faço a gestão da minha corretora, da 3C Corretora, que é uma corretora aí que já tem 30 anos de mercado, porque nós aí dentro desse sistema, há um tempo atrás, a gente desenvolveu uma forma e uma sociedade para que a gente pudesse alavancar os nossos negócios e a gente vai falar um pouquinho disso. E estou também diretor comercial da A12. A A12 é a A12 Corporate. A A12 é uma empresa também onde nós... Nossa, você jura? Você faz tudo isso? Ave Maria. Tem que fazer muito, né? Caramba! Então, é isso aí. Então, eu estou aí como diretor comercial da A12 com o objetivo nacional, com o objetivo de promover mais negócios aí corporativos do nosso grupo. Então, assumi aí com muita felicidade e acredito que a gente vai desenvolver um trabalho bem legal. Falando um pouquinho da minha história, como eu disse, eu tenho conhecimento aí de 25 anos de mercado, foi quando eu ingressei. Eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais numa pequena loja do interior, que é o interior onde eu nasci, João Monlevade, que diga-se de passagem, hoje nós temos uma filial da 3C lá. Então eu trabalhava como auxiliar de serviços gerais faz absolutamente tudo, né? Então eu era responsável pela limpeza, pelo estoque, e tinha que fazer tudo no final do dia da loja. E lá no final da tarde eu tinha que ir ao banco. E eu ia ao banco na Caixa Econômica. Eu já era menor, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Eu vim aí eu sou de uma família de 9 irmãos e... Nossa! Sou um pouco mais privilegiado porque eu sou mais jovem, mas a gente tem uma origem extremamente humilde. Então, onde aprendemos aí desde cedo que precisávamos de trabalhar para poder ajudar em casa e poder conquistar e correr atrás dos nossos sonhos e objetivos. Então, eu trabalhando nessa loja, no final do dia eu ia ao banco e ficava vendo lá aqueles caras novinhos da minha idade,
trabalhando lá dentro do banco e eu ficava curioso. Eu falei, poxa, será como que eu faço para poder entrar aqui, né, para trabalhar no banco? E normalmente eu sempre ia lá com aquela roupa surrada e eu via todo mundo lá legal, trabalhando de roupa social e tudo mais. Eu falei, poxa, seria legal se eu trabalhasse nisso. Então eu ficava na fila do banco e ficava admirando lá aquelas pessoas trabalhando daquela forma. Até que um dia, eu estudava em escola pública, até que um dia eu cheguei, procurei lá saber quem era o gerente e pedi ao gerente para poder me dar uma oportunidade de como que eu tinha que fazer para chegar lá. Aí o cara me disse, olha, você tem que estudar em tal escola, que era uma escola particular, e você tem que ser indicado por alguém, normalmente por algum correntista do banco, ou normalmente por algum político da cidade. Então, você tem alguma dessas oportunidades? Eu falei, não, não tenho. E aí, eu ia de todos os dias, eu fiz o compromisso de, naquela fila lá, eu ter a oportunidade de conversar com alguém no banco, até que eu consegui chegar no gerente geral, e no final das contas, todo mundo ficou... Como que eu posso te dizer? Todo mundo ficou já, eu não sei se ficava com pena de mim ou pela minha persistência. Então, até que um dia o gerente geral do banco falou assim, olha, se você trouxer a conta da sua escola para cá, eu dou um jeito de fazer um convênio e eu te coloco no processo seletivo. Eu falei, beleza, fechado. No outro dia à noite, no mesmo dia à noite, eu fui no coordenador da escola e convenci a Geralda, na época lá, a fazer abrir a conta. Ela falou, eu não posso abrir a conta porque a gente é do município e como que a gente do município vai fazer uma abertura de contas e tal. Aí ela encontrou uma fórmula lá que ela tinha um dinheiro para depositar e depositou dinheiro, abriu a conta e participei do processo, entrei. Aí no primeiro dia que eu estava lá, eu vi... Quantos anos você tinha? Isso eu tinha 16 anos. Tinha 16 anos. Entrei na época lá como menor aprendiz. E aí eu comecei a fazer um destaque, comecei a estudar contabilidade e aí eu virei estagiário. Então, comecei a trabalhar. No primeiro dia de trabalho, o gerente geral da agência começou a cobrar meta, que era meta de seguros. Que era meta de seguros, mas não de mim, cobrando das pessoas em volta e eu percebendo aquilo, eu meio sem entender, não sabia nem o que era seguro. Aí, e vendo a cobrança, uma cobrança bem, bem severa. No final do dia, a pessoa que estava lá me assessorando e ensinando o meu trabalho inicial falou assim, olha, se você aí apresentou um bilhete residencial, acidentes pessoais e um título de capitalização. E me disse o seguinte, olha, se você conseguir vender isso daqui, você está feito dentro aqui da agência bancária e você vai ser um destaque. Eu falei, então pronto. Peguei esses bilhetes, levei para casa, estudei de cabo a rabo e eu sempre tive aí uma certa vocação para ser vendedor, porque eu comecei muito cedo, embora eu era auxiliar de serviços gerais aí nessa loja de material esportivo, mas eu já tinha outras experiências, eu já atendi pessoas, eu também já trabalhei de garçom antes, e antes de trabalhar de garçom eu já vendi coisas na rua e tal, então eu tinha uma certa habilidade. Resultado, no outro dia, eu consegui vender, não me lembro bem, mas eu sei que eu vendi uns 2 ou 3 produtos. E aí o cara lá naquela rotina, o gerente geral da agência naquela rotina, cobrando a meta de pessoa a pessoa, cada um, até os estagiários, meus colegas. Ele passou por mim, porque já era meu segundo dia. Ele me perguntou, ele não me perguntou. Eu perguntei a ele, Felipe, o senhor não vai me perguntar o que eu fiz, não? Eu falei, não vou te perguntar, você está começando. Eu falei, não, mas eu vendi.
Aí na hora que ele percebeu lá que eu realmente tinha efetivado as vendas, eu pensei que aquilo ia ser uma maravilha, mas aquilo virou, foi um rebuliço da gente, porque ele falou, poxa, tem várias pessoas que não conseguem vender, o cara entrou aqui ontem, estagiário está vendendo, o que está acontecendo Ai, isso? que coisinha mais feia para eles, né? Mas Que acabou que, enfim, papelão. foi meu primeiro contato com seguro. Eu tinha um primo que era estagiário de uma multinacional de corretora de seguros, me falava o que acontecia dentro lá do mercado deles lá, e eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Então, saí do interior, terminei o estágio, vim para Belo Horizonte e, assim, eu virei um case de sucesso, porque eu vendia muito e tal. Aí eu criei várias coisas lá para vender. Eu falei, pô, a minha aptidão é isso daqui, é isso que eu quero. Vim para BH com a cara e a coragem, abri mão de oportunidades, né? Porque eu tinha os meus irmãos aí que estavam oportunizando aí várias opções de emprego, e eu entendi que eu não queria emprego, que eu queria empreender. E aí, resolvo, efetivamente, venho para Belo Horizonte, faço o curso de corretor. Na época, acho que os mais antigos aqui vão lembrar da minha época, que a gente tinha que fazer uma prova, e aquela prova você tinha que fazer todas as provas de uma vez, todas as matérias, enfim, eram 30 e poucas, 40 e poucas, não sei, e se você fosse reprovado em uma, você perdia tudo. Consegui um financiamento aí da família para poder pagar o curso para mim, meu cunhado, ele acreditou lá no meu projeto, trabalhava numa agência de caminhão, ele falou que ele, inclusive, me ajudaria a ser introduzido no mercado aí, na corretora em Belo Horizonte, e ele me deu todo apoio e me patrocinou. Então, fiz o curso, passei, ótimo, vou para o mercado agora, está na hora. Aí eu falei, e agora? Aí eu fiquei perdido. Falei, ó, eu era acreditando muito que ia dar certo. Eu pensei, agora eu já estou habilitado como corretor de seguros, já fiz todo o passo a passo e sei vender. Agora eu vou para o mercado. Só que é o seguinte, meu pai me emancipou naquela ocasião, porque eu tinha que ser emancipado para poder ter a prova lá da SUSEP. Só que eu tinha uma cara de eu era uma criança, né? E fiquei completamente perdido de como que eu iria começar no mercado. E aí eu não tinha, na verdade, eu já entrei em tanta dificuldade que eu não tinha nem como registrar a minha SUSEP lá no Sincor e tal. E aí eu fiquei totalmente perdido, porque eu não conhecia ninguém aqui em BH. Vindo do interior, não tinha relacionamento com ninguém. Falei, e agora, o que eu faço? Não consegui prosperar em absolutamente nada, e aquele objetivo que eu tinha lá atrás, falei, poxa, dá muito certo essa questão aí, essas oportunidades que tem, mas eu não sei nem por onde eu começo. Aí, um belo dia, subindo a rua da Bahia, eu queria ir na Bradesco Seguros, eu vejo uma corretora de seguros maravilhosa. Chamava-se LCN, que era uma corretora que atendia dentro do Bradesco, e era uma corretora do Rio. Eu passei, era uma coisa absurda, assim, de corretora, que eu nunca tinha visto o escritório, nada igual. Resolvo entrar. Eu falei, eu vou pedir emprego aqui. Converso com o RH da corretora, o cara falou, olha, a gente não tem... Aí contei minha história para ele, ele falou, ó, a gente não tem vaga aqui, eu não tenho vaga nenhuma para você. A única vaga que eu tenho aberta aqui é de office boy. Eu falei, não, é essa então que eu quero. Eu preciso de trabalhar. Então eu entro como office boy na corretora, e lá eu fiz o meu primeiro contato, e onde eu consegui as portas se abriram. Então, o que aconteceu naquela ocasião? Eu consegui ir em todas as seguradoras, porque eu era o boy naquela época, você precisava de seguradora em seguradora para protocolar a proposta. Então, eu aprendi ali e comecei a conhecer as pessoas do meio, lá na outra ponta, que é a ponta lá das seguradoras, e conheci praticamente todos. Até que um dia
o Robson, que o Robson até trabalha com a gente hoje, é um grande parceiro nosso, descobriu uma história. Falou, cara, mas você é corretor e trabalha como office boy? E naquela época nem o próprio dono da corretora era corretor, né? Informática, SUSEP, era difícil. Cara, mas não pode, eu preciso encontrar uma oportunidade para você. Eu fui e contei o caso para ele e ele me leva no superintendente da seguradora, que era o cara lá dentro. Ele falou assim, olha, eu tô com esse cara aqui, a gente está precisando de um corretor dentro de uma agência do banco e esse cara é o cara que vai entrar nessa agência para a gente poder dar oportunidade para ele que vai dar muito certo. Então, ele foi e falou assim, aí o cara olhou para mim assim, cara meio desengonçado, né, muito novo. O cara olhou para mim e disse o seguinte, olhou para mim, olhou para ele e falou assim, Robson, mas você tem certeza que esse cara vai dar certo? Porque eu era uma figura completamente diferente de qualquer um dos corretores, porque eu era muito jovem e normalmente o mercado, né, há 20 e poucos anos atrás, era feito de pessoas mais experientes. Então ele me achou um pouco inexperiente. Aí o Robson disse, ô William, é o seguinte, se esse cara não der certo, você pode me demitir e demite ele também. Eu tenho certeza que ele vai dar certo. E aí foi a primeira oportunidade que eu tive. Agarrei com todas as forças essa oportunidade. E aí eu consegui fazer o trabalho que eu fazia lá na Caixa Econômica como estagiário, eu consegui fazer como corretor. E a partir daí foi a oportunidade que eu tive para poder desenvolver o meu negócio. A partir daí eu já desvencilhei de todas as dificuldades, né? Comecei a vender para o mercado. Minha pólice número 1 aí foi do Gustavo, que eu acho que eu vi o nome dele aqui na live, ele está aqui. E Gustavo, muito obrigado por isso. Foi uma das pessoas aí que acreditou. Caramba, e ele é seu cliente até hoje? Na verdade, ele é meu cliente, não sei pela minha dedicação ou por falta de opção, que ele é meu cunhado, né? Então, mas ele é meu cliente até hoje. Mas o meu cliente número 2 é o meu cliente até hoje, graças a Deus. Então, a partir daí, Fernanda, eu comecei a desenvolver com muita dificuldade, vivendo dia a dia. Antes disso aí, naquela ocasião também, tem um outro cara que eu agradeço demais aí, que é o Jefferson Chadid. Ele é um cara que antes de virar aí o office boy, eu estava tentando muita coisa. E eu estava assistindo aquele Telecurso 2000, não sei se você se lembra, que tinha um Telecurso 2000 que acontecia às 5 e pouca da manhã. O que eu fazia? Eu queria me preparar para o vestibular para poder estudar direito. Então eu acordava cedão, assistia o Telecurso 2000 e falava, vou fazer o vestibular. E aí eu vi uma propaganda, Brasil Empreendedor. O BNDES estava desenvolvendo potenciais empreendedores. E aí, esse curso eu também sou muito grato a ele. Depois ele me levou ao Empretec, acho que as pessoas aí já conhecem o Empretec também. Participei do programa Brasil Empreendedor, que era capacitar um empreendedor para que ele montasse um negócio, pegasse um dinheiro e com esse dinheiro ele montaria e prosperaria o negócio, e era uma coisa praticamente sem juros, com pagamento longo e tal. Eu participei do programa. Só que no meio do caminho eu precisava de fazer o Business Plan, que era um CD, já estava na época do CD aí, e aí eu tive que apresentar aí o Business Plan. Eu falei, agora eu não tenho computador, como é que eu vou preencher esse negócio aqui? Uau! Mas é um plano de negócios, há quanto tempo atrás isso aí, Wellington? Isso foi 2000. Há 22 anos atrás, você preencheu um plano de negócios, não é brincadeira, Há 22 anos atrás. Aprendi isso aí lá no Brasil Empreendedor do Sebrae. Brincadeira. Só que eu não tinha computador. O computador que eu tinha acesso, as pessoas, era na casa das pessoas, e enfim, não tinha como eu ir na casa das pessoas naquela época e tal. E aí eu conheci um cara, que o cara era um produtor. O cara foi e falou, eu falei para ele, bicho, eu preciso de um negócio aqui, porque eu tenho que preencher um plano de negócio. Contei para ele a história, ele falou, ó, seguinte, eu trabalho numa corretora, eu vou conseguir fazer, mas tem que ser à noite, porque aí a gente entra lá e eu tenho a chave, tenho tudo, eu sou de conventar.
Aí a gente preenche o plano de negócio lá. E aí eu resolvi, fomos à noite lá no escritório do cara que ele trabalhava. E fazendo escondido mesmo, né? Para poder ir lá trabalhando no plano de negócio. Quem chega, de repente, o dono do escritório. Aí eu falei, e agora? Ficamos perdidos naquela situação, né? Pô, tava lá escondido fazendo o plano de negócio do escritório. E quem é o cara? O cara é o Jefferson, que está aí no Sicor junto conosco. Tô falando que vocês estão sempre juntos aqui, ó. É um negócio doido, gente. Meu Deus, eu entrei, o que eu fiz, o que eu tô fazendo? Uma coisa que eu aprendi com o setor de seguros, você não pode fazer inimizade, porque você vai passar o resto da sua vida vendo essas pessoas. Não pode. Só que o Jefferson foi um querido, deu certo, fiz o plano de negócio, fui habilitado para pegar o dinheiro. Na hora de pegar o dinheiro, o que eu fiz? Eu não peguei o dinheiro e não montei o escritório. Ai, meu Deus! Não e fiz. aí? E aí? Não fiz. E aí que eu segui minha vida e virei o boy da corretora e tal, porque eu entendia que naquela época, eu acho que o nosso mercado é muito disso até hoje. A gente precisa do cliente e precisa da seguradora. O resto a gente vai conseguir se adaptar. Então, se eu tivesse pegado aquela grana na época, montado o escritório, eu ia ter um escritório super legal, um escritório bonito, mas eu ia ter dificuldade de me relacionar com a seguradora e me relacionar com o cliente. Então, eu entendi que não era o momento de eu pegar aquela grana e foi uma decisão super acertada, porque quando eu me transformei em office boy, foi o que me gerou lá todo o caminho que eu poderia trilhar. Então, quando foi em 2004, mais ou menos, eu já tinha uma corretora estabelecida, trabalhando cliente a cliente, sozinho, e aí 1 funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, né? 2014 para 2015 nós fizemos uma fusão. A minha corretora chama 3C, porque é exatamente a fusão de 3 corretoras de seguros. E depois desse período a gente fez a aquisição lá da A12. Nós viramos, né, junto com o Gustavo Bentes, dentro de uma expansão que a A12 fez, nós resolvemos ficar sócios da A12. E hoje, graças a Deus, depois desses 22 anos, temos uma corretora muito bem estabelecida, uma corretora muito bem estruturada, com uma equipe legal, e eu me sinto realizado profissionalmente, porque a questão do sucesso, eu acho que ela é extremamente subjetiva, né, Fernanda? Então, eu me considero uma pessoa de sucesso porque eu consigo levar o sustento para minha família, eu consigo levar emprego para as pessoas, eu consigo honrar todos os meus compromissos e consigo atender bem todos os meus clientes. Então, isso aí me realiza e por isso que eu acho que realmente isso aí já me dá muito sucesso, mas eu acho que eu só estou começando ainda. Acho que é só por isso. E você duvida disso, Fernandinho? Não. Então, essa é a minha história, Fernanda. Essa é a minha história. Uau, que história de sucesso, né? Quanta superação aí no meio do caminho. Caramba, e desde muito jovem, né? Mas você sabe, Fernanda, que se você conversar com 99% dos corretores, todos têm uma história de superação para poder compartilhar com a gente, porque eu acho que esse mercado, ele é um mercado de superação. Não é um mercado simples, né? Então, todos nós aí temos as nossas histórias que vai inspirar, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão participar aqui e a gente vai se motivar com isso, né? Então, é isso. O mercado é feito de pessoas muito fortes, muito fortes. Então, Muito legal. Moisés, tem alguma pergunta que você quer falar para ele? Para fazer para ele? Cara, eu tenho tanto orgulho desse cara aí que está na minha frente. É uma referência tão forte para mim que eu sei nem o que eu falo desse menino, não, cara. É cara de ouro mesmo, viu, velho? Que isso, Moisés, tamo junto. Escuta, né? Muito honrado de estar aqui com você aqui com a gente nessa quarta-feira como case de sucesso. Realmente é um case de sucesso, um homem de sucesso, uma pessoa maravilhosa. Ali no título. E são valores, são situações diferentes. Uma pessoa de sucesso, um coração distante, aí junto, uma energia. Muito orgulho hoje de estar aqui com a gente, cara. De verdade. Muito obrigado. Muito obrigado. E eu fico muito feliz aí de estar junto com vocês dois também, né? E de novo, ter feito esse convite aí. Eu também me senti muito honrado de estar aqui. Muito obrigado. Deixa eu tirar, porque parece que... Fernandinho, pergunta para ele, deixa eu tirar meu áudio. Não, a gente está ouvindo perfeito, Moisés. Pode fazer a pergunta.
Pode falar. Ah, não, tá bom. Na verdade, assim, né, você chegou onde você chegou, fez muita luta, e hoje você conseguiu montar uma estrutura de negócio hoje que já está consolidada, já está enraizada no mercado, você já sabe onde você quer chegar e já sabe o que você quer atingir, né? E como é que é o seu negócio hoje, meu amigo? Quais são os produtos, serviços, né? Fala um pouquinho da sua corretora para a gente, né? Só para o pessoal entender como é que está o seu negócio hoje, em que patamar que ele está. Explica para a gente um pouquinho com detalhes aí, meu amigo. Então, Moisés, a minha corretora hoje é uma corretora, como você falou, a gente já considera pelo tempo de mercado, pelo faturamento, pela quantidade de colaboradores e principalmente pela quantidade de clientes, a gente considera realmente que é uma corretora que já está estruturada e nós estamos aí desenvolvendo uma crescente muito importante dentro aí do nosso negócio. Eu fiz em 2000 a minha marca da corretora, a minha corretora chamava-se Eficácia, antes da fusão. Então, eu tive que tomar uma decisão na minha vida, não só eu, né, os meus sócios hoje também. Nós tivemos que tomar decisões na nossa vida que foram decisões muito importantes. Nós fizemos algo que o mercado jamais fez, ou se fez são pouquíssimos casos. Não, como que uma corretora de seguros hoje ela se desenvolve? Principalmente em parceria. Os corretores se unem para poder se fortalecer. Porque, é claro, ele vai vender mais, vai ter mais prêmio arrecadado, e com mais prêmio arrecadado, ele vai conseguir gerar mais rentabilidade e condições comerciais para o seu negócio. Mas os corretores, na grande maioria, eles trabalham assim. O que eles fazem? Eles se transformam sócio nas despesas e transformam a corretora como se fosse um condomínio. Então, quando nós fizemos a fusão, a gente pegou as nossas carteiras, 100% da nossa carteira, misturou tudo e eu, a partir desse dia, que foi uma situação que eu considero totalmente disruptiva, a partir desse dia nós não mais tínhamos clientes. Nós tínhamos uma empresa cujo a carteira de clientes dela pertencia àquela empresa, que foi a 3C nesse caso. Com isso, todos os nossos... E aí nós nos transformamos em executivos dessa empresa, de modo que a gente atendia todos os clientes. Então, qual foi o modelo de negócio que nós fizemos? Eu tinha uma expertise já no mercado corporativo, meu outro sócio tinha no varejo, o outro sócio tinha na parte de transportes, e nós começamos a desenvolver, fizemos essa fusão, desprendemos totalmente da nossa marca. Eu já tinha uma marca consolidada no mercado, então nós desprendemos completamente dessa marca e fundamos a 3C. Com isso, eu tinha uma expertise e tinha um viés. Nós começamos a desenvolver dentro da nossa carteira, antes da gente ir para o mercado crescer, a gente começou a desenvolver cross-sell nas carteiras. Abrimos departamentos na nossa corretora, então nós temos departamento comercial, departamento de varejo, departamento de benefícios, departamento de suporte, emissões, etc. Abrimos e ali os executivos começaram a trabalhar os clientes naquilo que ele tinha mais aptidão. Com isso nós crescemos, desenvolvemos bastante aí a nossa corretora. Precisamos de incorporar um pouco mais e incorporamos uma outra corretora focada em benefícios e desenvolvemos ainda mais. Entramos no Grupo A12, que é uma empresa maravilhosa, que nos dá uma condição comercial muito expressiva e fez com que a gente escalasse um pouco mais os nossos negócios. Então, a corretora hoje basicamente é dividida dentro dessa linha aí. Gente, no desenvolvimento, a gente consegue promover um crescimento muito importante. Nós crescemos aí, a média de crescimento nosso da fundação para cá, incluindo a pandemia, tem 25% ao ano, que a gente considera um crescimento bem importante. Você né, meu amigo? Acima do mercado de seguros, né? A gente sempre cresce acima do mercado. Isso é um indicador muito legal para a gente. Nossa, que legal, hein, esse indicador. Muito, muito, muito expressivo. E você acredita que seja qual o diferencial da sua corretora? Por que a sua corretora cresce mais que as demais corretoras?
Então, eu acho que está muito voltado aos nossos processos. Nós temos processos bem definidos, com as atividades muito bem definidas. Com isso, a gente consegue ter mais qualidade na prestação de serviço e, por sua vez, a gente consegue reter mais clientes e consegue se desenvolver cada vez mais. Né? Então, eu acho que é uma soma, não tem um motivo, né, o que faz a gente se desenvolver e crescer aí dentro do nosso mercado. É um conjunto, mas eu acho que o alinhamento de expectativas, a gente fazer o nosso planejamento estratégico, que é algo que a gente faz desde 2000 e... Eu tive um problema na minha corretora de 2009 para 2010, que eu tomei algumas decisões erradas em momentos errados, né, de montar estrutura, empolguei um pouco, e aquilo ali também foi a segunda melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque eu tive... E aí eu precisando de apoio, as pessoas viam que eu precisava de apoio, o meu irmão, o Lucídio, ele demonstrou para mim ali a importância de se ter um planejamento, se ter uma organização, trabalhar de uma forma adequada, e ali eu comecei a ter um outro olhar e comecei a enxergar o meu negócio de outra forma. E quando foi em 2013, a Vanessa, minha esposa, ela atua na parte de Lean Manufacturing, eu acho que eu já conversei com você sobre isso, e aí ela começou a utilizar as metodologias Lean dentro da corretora. E aí eu acredito que isso daí também, definindo o processo, fazendo um planejamento bem elaborado, é primordial para que a gente possa desenvolver a nossa empresa, desenvolver o nosso time. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar muito nessa linha, focado no planejamento, focado aí nas entregas, focado nos indicadores, e fez com que a gente aí é um case aí para a gente poder considerar que o crescimento ele foi certo, muito relacionado a isso aí. Hoje, quantos funcionários você tem na sua corretora? Hoje, a gente tem 45 funcionários aproximadamente. Tá, e nessa época que você começou a fazer esses processos de planejamento estratégico, você tinha quantos? Eu tinha um. Entenderam? Tinha um. As pessoas acham que você fazer o desenho de processos na tua empresa e planejamento estratégico, você tem que estar grande. Ao contrário, você tem que deixar a sua empresa redonda e depois contratar. Porque muitas vezes você fica botando a responsabilidade da incompetência que o funcionário teve de exercer determinada função nele, e a incompetência da sua empresa de não fazer um processo claro e bem definido. Não saber contratar a pessoa certa para a função certa. E isso tem que começar quando a empresa é pequena, porque quando ela é maior, fica muito mais difícil você trocar o pneu com o carro andando, certo, Alisson? Com toda certeza. Porque na verdade, eu experimentei dos dois mundos. Porque quando eu estou te falando aí dessa história que eu te falei lá em 2010, que eu tomei decisões erradas, etc., foi por falta de planejamento. Por exemplo, nós tínhamos não sei se você se lembra, de 2008, eu sou da cidade de João Monlevade, eu resolvi abrir uma filial lá, porque o mercado estava bombando, a Belgo Mineira foi comprada pela Mittal, a Mittal foi comprada pela Celor, e aí eles anunciaram um investimento de bilhões de reais lá na cidade, e a cidade, eu falei, é a hora de eu montar a corretora aqui. Só que veio a crise de 2008. Você lembra da bolha imobiliária lá nos Estados Unidos? A ArcelorMittal simplesmente disse que não ia mais desenvolver a cidade. E aí eu montei a corretora mesmo assim. Montei a corretora acreditando que iria, né, que iria prosperar. Prosperou. Mas no decorrer disso a gente fez o planejamento. E a outra decisão errada é que eu montei um big escritório para atender um público específico, que eram funcionários do TRE. Montei um escritório maravilhoso ao lado do TRE para poder atender aqueles funcionários na mesma época, lá na época da crise. Então, o primeiro cliente que eu recebi foi o presidente da associação, onde nós havíamos realizado o acordo de atender os funcionários do tribunal. E aí, a visita que ele me fez, eu me senti honrado pela visita. Ele tinha acabado de assumir a presidência, mas ele chegou lá com uma carta de distrato
transferindo a conta que nós havíamos fechado para o sobrinho dele, que era corretor, que depois eu descobri. Então, eu não cheguei a operar uma apólice dentro do projeto que eu havia montado. E aí é que eu tive que me reestruturar todo, que aí foi o momento que eu tive mais acesso ao planejamento, à estratégia, à necessidade de você fazer controle, né? Então, foi a partir daí que nasceu essa necessidade. Eu tive a felicidade depois, né, de ter esse acesso aí junto. Eu tive essa felicidade história, aí, hein, sim, eu tive o planejamento. Que Então, história, eu experimentei dos dois mundos, viu, Fernanda? Experimentei dos dois mundos aí. Né? Então, tá vendo? Ele passou por um risco muito grande, né? Muito grande. Por isso que é importante fazer uma matriz de risco, de prós e contras, sempre antes de tomar uma decisão. E estruturar a sua corretora desde pequenininha. Porque aí, quando ela for crescendo, ela vai crescendo de forma sustentável. É isso aí. Aprendemos a fazer isso. Hoje você consegue ver com precisão se o problema está no processo ou se o problema está na capacitação das pessoas. Exato, porque você vai lá no... Quando você identifica algum problema, você vai lá no processo, você tem um processo todo mapeado. Então você vai lá no processo e fala, o gargalo foi aqui. Qual é a ação que nós vamos corrigir esse gargalo? Pode ser pessoas e pode ser o próprio processo. Se for pessoa, treina a pessoa e capacita. Se for o processo, você ajusta o processo. Então fica muito mais fácil para você fazer a gestão, né? A gente tem que gerir processos e pessoas, inclusive. E você hoje tem gestão? Ai, desculpa, Moisés. Falei junto com você, pode falar. Por favor, vai, continua. É que tá muito interessante. Provavelmente você deve ter alguns indicadores que você olha, né, da sua corretora, ou semanalmente, ou mensalmente. E aí me diga, quais são os principais, os 3 principais, e qual é a periodicidade que você costuma olhar? Então, depende do indicador. Nós temos indicadores diários, semanais e mensais. Os indicadores diários, cada qual fica responsável por verificar para você entregar na semana um indicador semanal. Os principais indicadores nossos estão atrelados aos nossos objetivos, né? Então, nós temos uma estratégia de crescimento, então está atrelado aos objetivos da nossa estratégia. Então, nós temos lá dashboards, onde a gente acompanha o nosso indicador. Então, eu dentro da área... Deixa eu só traduzir aqui. Dashboard, gente, é um painel onde você acompanha os principais números da sua empresa, tá? Só para todo mundo saber do que ele está falando. Pode continuar. É isso aí. Então, a gente tem lá o acompanhamento mensal, diário, né? Que é muito voltado para o setor no qual a gente está demandando e gastando aquela nossa energia. Semanalmente, nós temos um indicador geral de resultados e aí a gente quebra, porque a gente tem um time que vai quebrar por vendedor, aí nós temos o time que quebra por setor e ponto de venda, e temos o time que aí já é o estratégico, que é onde eu e os meus sócios reunimos semanalmente para verificar como que está a semana. Esse é um indicador. Aí nós temos um indicador de negócios, de retenção de clientes, que nós temos uma meta de 90% de retenção. E com essa meta a gente acompanha como que está funcionando a retenção das nossas renovações e os nossos indicadores de novos negócios. Então a gente acompanha isso. Mensalmente a gente faz os indicadores financeiros, porque a gente tem meta de receita, nós temos meta de despesa, e acompanha também o indicador considerando o nosso orçado versus o realizado. E aí a gente tem indicador para tudo, Fernanda. A gente tem indicador lá por quantidade de sinistro, a gente tem indicador por retenção de cliente, nós temos indicadores financeiros, indicadores que estamos trabalhando aí no nosso turnover. Então, tudo isso alinhado com o planejamento estratégico que um ano a gente senta. Então, a gente agora, eu e meus sócios, nós sentaremos agora em setembro para a gente definir as nossas diretrizes já para 2024. Então, a gente aprendeu também que a gente faz de 3 em 3 anos, a gente define quais são os nossos objetivos,
mas a gente sempre revisa, principalmente um ano antes, aí, em setembro, o que a gente quer para o próximo ano. A pandemia nos mostrou aí que planejamento de longo prazo tem que tomar cuidado ao fazer, né? Que Então, esses são os a indicadores que a gente previsibilidade controla lá. é mais complicado. Então, É vocês isso aí. veem a quantidade de indicadores que eles acompanham, que é por isso que a empresa está crescendo mais do que o setor? Então, assim, não tem receita de bolo. Outra coisa, eu até provoquei, né, no começo da nossa live falando o seguinte, que o Ederson toca muitas frentes ao mesmo tempo. Ele é vice-presidente do Sindicato dos Corretores de Minas Gerais, ele é diretor comercial do Grupo A12 e é diretor executivo da empresa dele, que é a C3. Só que ele faz 3C. isso, 3C. Ele faz isso tudo, né, porque ele faz um esforço inteligente. Não só esforço. Ele vai direto aonde ele precisa ir. Provavelmente a atuação dele é muito clara dentro da empresa dele e dos papéis que ele tem. O problema é quando você faz tudo. Você é operação, você é comercial, você é o marketing, você é o que demite, você é o que contrata. E aí quando você faz tudo, você não faz nada direito. Então determinar papéis e responsabilidades dentro da tua empresa, independente do tamanho que ela é, e saber cumprir os seus papéis e de forma precisa, treinar e capacitar o time para te ajudar nesse processo é fundamental, né, Wellington? Fundamental. E assim, Fernanda, outra coisa que eu aprendi muito também. A gente pensa que a empresa depende muito da gente, mas não é assim. Ou a gente quer que dependa, né? Vou te falar quando a gente quer que dependa. Vou te falar quando que eu descobri isso. Eu fiquei 1 ano fora da minha operação. Eu tive um problema de saúde gravíssimo e aí eu tive que me dedicar integralmente à minha saúde. Sabe o que aconteceu nesse 1 ano? Isso foi em 2014. Sabe o que aconteceu? O quê? A empresa, ela cresceu. Ah, meu Deus. Ela cresceu. Como é que fica, né? Como é que fica o ego nessa hora? A empresa cresceu. E aí, isso, assim, eu particularmente achei maravilhoso. Nós conseguimos desenvolver a empresa porque a gente tinha objetivos claros, objetivos definidos. E aí a gente percebe que a empresa não depende tanto da gente quanto a gente pensa. Nós somos... Aliás, vou provocar mais um pouquinho, que hoje eu estou animada. Às vezes a gente atrapalha a empresa de crescer, né? Às vezes a gente atrapalha, porque a gente quer... Eu, quando comecei minha carreira lá, eu queria um monte de Wellerson dentro da corretora. Não tem. Eu achava que a pessoa não teria a competência suficiente para poder fazer o que eu fazia, para entregar o que eu entregava. Só que se essa pessoa estiver no lugar certo, treinada, capacitada, fazendo aquilo, ela vai te entregar muito mais do que você entrega. Muito mais. E aí não é sobre vender seguro, é sobre liderar pessoas. Né? Então, Bingo! aí você... Pronto, gente. A gente pode terminar a live agora. E aí eu conto. Ótimo, entendeu? Já fechou com chave de ouro. Repete essa frase aí, Wellerson. Não é sobre vender seguro, é sobre... liderar pessoas. Entenderam, corretores de seguros que estão na live? É sobre isso, é liderar pessoas. Não se apega, não fica grudado no cliente, não fica... A paixão pela profissão é fundamental, mas ela não pode cegar, achando que só você consegue fazer isso. Se você fizer isso, a empresa não vai crescer. É o ego, né? Nossa, é o nosso ego, né? Que às vezes não deixa e atrapalha a gente. É claro que a gente tem desafio todos os dias, né, Fernanda? Eu tenho desafios todos os dias. Né? O mundo não é um mundo de Alice, né? Que, como dizem. A gente está no dia a dia, né? Só que você tem que saber muito bem aquilo que você está se desenvolvendo, né? Então, é muito desafio, mas é completamente possível. Né? Muitos conseguem, né? Eu acho que o que a gente precisa de ter é referência. Né? Exatamente. Eu tenho aí várias referências aí no nosso meio de seguradores, várias referências de clientes, de amigos,
né, de concorrentes, que os caras sabem trabalhar. Então, a gente tem que observar essas referências. Eu fiz tanta pergunta a mais aqui que, Moisés, fica à vontade, tá? Que eu me empolguei, porque esse tema é maravilhoso, as pessoas têm que ter consciência disso. Assim, uma aula, né? E não é fácil, né? Liderar pessoas é um tema muito... A gente parece fácil, mas não é, né? Porque as pessoas, cada uma tem uma personalidade, cada uma tem um jeito de ser, então preciso você primeiro se capacitar para isso, né, Wellington? Imagino que você deve ter tido um treinamento, uma visão. Tem gente que tem algum dom natural, mas... Não, Moisés, eu não sei, cara. Eu não acredito muito em dom natural, não. Eu vou falar uma coisa aqui que eu aprendi com a Fernanda numa dessas lives. Eu anotei aqui, ó, tá no meu caderno, no meu caderno diário aqui, ó. E foi um aprendizado que eu tive e eu multiplico isso todos os dias. Ontem mesmo eu falei isso com um funcionário. Que você precisa de instruir o que você quer fazer, que você tem que treinar aquela pessoa para desenvolver aquela atividade, você precisa de dar suporte e você tem que delegar. Só que você precisa de dar os recursos necessários, você precisa estabelecer e dar as metas e você tem que comemorar as vitórias. Então, nossa, como você é bom aluno! Hoje mesmo eu estava com o meu time de sinistro, reconhecendo um resultado que a corretora teve no semestre. E a gente estava comemorando uma vitória, da forma que a gente pode comemorar, mas a gente estava comemorando uma vitória. Então, o que a gente acha, aquilo que eu te falei, que a gente às vezes quer ter um monte de nós mesmos dentro da nossa operação, e isso é totalmente tóxico. Essa questão, né, do delegar, de acompanhar. Então, assim, a gente aprende o tempo todo. Eu acho que se nós quisermos, a gente vai e está aberto, né, ao aprendizado. Então, essa live mesmo, a Fernanda, vocês aí me ajudam muito nesse ponto, né? Então, eu acredito que não é dom, né? Eu acredito que é o esforço mesmo. É a forma de fazer. Nossa. Então, não me considero que eu sou um cara que tem dom para liderança, entendeu? Mas eu considero que eu sou uma pessoa que estuda e busca como fazer. É desenvolvimento contínuo, né? Aprendizado o tempo todo. Porque o ser humano é complexo, né? Ele tem muitas nuances, então a gente tem que aprender o tempo inteiro como lidar com isso, né? É isso aí. É isso aí. O aprendizado contínuo, ele te coloca no trilho, né, Fernando? O tanto que é inspirador isso, né, cara? A gente, quando a gente tá ali, quantas vezes eu já me senti perdido, aí eu venho na live, eu pego um conteúdo, a gente lê um texto, vê uma mensagem, aí você, opa, peraí, deixa eu voltar aqui e ver qual que é o meu objetivo, ele te coloca no trilho, né, cara? Como estudar e buscar o conhecimento é bom, né? Sabe o que eu queria, para finalizar, que infelizmente já está acabando nossa live, né? Que você deixasse um recado, sabe, Ederson, para todos os corretores que ainda acham que a corretora é muito pequena, que ele está sobrecarregado, cansado, que ele não aguenta mais porque ele trabalha muito tempo sozinho, ou ele tem equipe e ele não consegue delegar. Qual recado, qual conselho você deixa para esses corretores? Fernanda, eu acho que o conselho é basicamente o que a gente conversou aqui. Eu acho que a gente tem que sair um pouco da nossa operação, entender como funciona o nosso negócio, identificar todos os gargalos, sabe? Planejar o que você vai fazer para frente, entender o que você realmente quer, definir seus processos, e depois dos processos muito bem definidos, que é um organismo vivo, a gente vai buscando melhoria, e começa a trabalhar mais. Lembra aquele triângulo que você fez lá do estratégico, do tático, do operacional? Cara, hoje eu estou muito operacional. Eu imito, eu calculo, eu resolvo sinistro. Mas isso é importante porque eu preciso do meu cliente. Beleza, então busca alguma coisa para delegar. Encontra um estagiário e delega aquilo que você não acha que é importante. E aí você vai ter mais tempo para poder desenvolver os seus clientes.
Depois disso, começa de novo, vai lá, começa a desenvolver alguém para cuidar de cálculo e emissão, que é o operacional, e você vai ver que a conta vai se pagar, porque isso só depende de você. Já desenvolve, já pega isso e vai subindo, degrau a degrau, aí a percepção de que você vai ficar menos sobrecarregado, porque o que gasta tempo é o operacional, não é cuidar do seu cliente, não é atender o seu cliente. Então, eu não tenho condições de fazer isso. Cara, então procura um sócio, procura uma corretora mais estruturada. Esse mercado, Fernanda, eu acho incrível. Eu conheço bastante, eu conheço alguns mercados porque a gente tem que estudar um pouco do mercado. Para você atender bem o seu cliente, tem que conhecer um pouco lá do processo do seu cliente. E eu trabalho hoje eu já trabalho com determinados seguros, que são grandes seguros, principalmente voltados para garantia judicial. A gente começa a ter acesso a balanço e resultado de empresas. Poxa, aí você vira para o seu negócio e fala, puxa vida, que margem maravilhosa que o mercado seguro oferece para a gente em comparação aos outros mercados. Então, a gente tem espaço. O que nós precisamos de fazer é querer. E mudar o nosso campo de visão e olhar mais para o estratégico. Não vamos sair amanhã mudando tudo, mas mudando ponto a ponto, com calma, eu não tenho a menor dúvida que a gente consegue prosperar e se desenvolver. Se eu conseguir, eu acho que qualquer um vai conseguir também. Caramba, então, que aula, hein? O Sincor, que aula, gente. O Sincor, Fernanda, ele tem promovido alguns encontros, no qual eu participei de 2, Montes Claros e Ipatinga, e eu percebo o quanto de conteúdo e dinamismo acontece ali, né? Você coloca a sua palestra, depois da sua palestra já vem o Maurício lá com os dados estatísticos. Cara, se você pegar aqueles dados, pegar aquele ensinamento que você teve na palestra e aplicar com base naqueles dados que você teve, não tem como não prosperar. Então, o que nós precisamos aí, nós corretores, a gente precisa de estar mais unido, nós precisamos de trocar mais boas práticas e a gente consegue fazer isso nesses fóruns. É nesses fóruns que a gente vai conseguir se desenvolver e aprender com o que nós precisamos aí para prosperar. Não tem segredo. E é por isso aí que eu resolvi e assumi e aceitei o desafio aí que o Gustavo aí colocou, né, enquanto vice-presidente do Sincor, porque eu acredito que a gente consegue desenvolver e melhorar os nossos negócios através do Sincor, porque a gente vai estar aqui fazendo isso que a gente está fazendo aqui, ó, trocando boas práticas. Muito bom, meu amigo. Inclusive tem um agora, dia 15/9, né, Wes? Lá em Varginhas, corretores da região, se preparem. Realmente o Welleson trouxe aí já, né, como que vai ser o evento. Ele vai trazer muito conteúdo de gestão, vai trazer informações aí sobre dados estatísticos da região de produtos, né, de mercado que você pode atingir, onde você não está atingindo. Então, vamos participar com a gente, né? Está na hora de trocar ali, se relacionar e criar o hábito de estar sempre aprendendo, né, meu amigo? É isso aí. O aprendizado é aprendizado contínuo, né? Então, a gente sempre tem oportunidade. Realmente, a gente tem que trazer ele de novo agora, né? Porque vale a pena destrinchar cada uma das frentes que ele falou, sobre liderança, sobre processos, sobre gestão, sobre indicadores. Ele falou muita coisa nessa live. Assim, ó, isso aqui é um presente. Tem 10 perguntas aqui ainda para fazer, Welleson. Será que dá para a gente ficar mais 2 horas aqui? Não? vamos ter que separar mais um dia para a live, né? Queria te agradecer, assim, foi realmente... todo mundo ficou aqui, tá todo mundo interessado no assunto, muito legal. E agradecer pela sua disponibilidade também, né? Pela sua forma aberta, assim, de trazer tudo isso pra gente. Obrigada mesmo. Não, tamo junto, Fernando. Tamo junto aí. E que vocês precisarem aí, conte com a gente, que nós estamos à inteira disposição. Meu amigo, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado aí por estar compartilhando essa história com a gente. Linda, aprofundei mais nela, agora eu tô mais ainda apaixonado aí, meu amigo, com você. Tenho orgulho de estar fazendo parte lá do Sincor. A gente fez um planejamento estratégico do Sincor, o tanto que você ensinou pra gente ali, que você compartilhou com a gente experiência.
sou muito grato e eu tenho certeza que esse nível de conhecimento que você trouxe para o Sincor, ele logo todos os corretores vão começar a sentir o tamanho do negócio que a gente está pensando, não só, né, para os corretores da região, mas para o estado inteiro. Cara, muito bom, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu, Edson? Não, tamo junto, cara. Eu agradeço demais aí. Espero ter realmente contribuído aí com o time aí que está assistindo e com as pessoas. E mais uma vez, eu assim, fiquei muito honrado aí pelo convite. Eu fiquei realmente lisonjeado por ter por ter recebido esse convite, né? De vocês aí, pessoas aí que estão na live, são, né? A gente está vendo que são pessoas de altíssimos gabaritos. Então eu fico muito, mas muito feliz e grato também, viu? Obrigado mesmo. Tamo junto, meu amigo. Beleza? Ó, vamos lá pro Pinguim, hein? Ah, eu não tava nem Convidado aí, a sabendo, turma hein? toda aí. Hã? Não A gente tava nem combinou hoje à sabendo. tarde. Isso aí. Saiu agora isso aí, meu amigo. Eu já peguei um alvará ali de... Nossa Senhora, meio na Tá minha certo. marra ali. Tá certo. É isso aí. Obrigada, meus amigos. Uma É boa isso aí, noite para pessoal. Muito vocês, obrigado viu? aí a todos. Obrigada. Um Valeu, beijo. grande abraço. Até Valeu, mais. corretores. Um abraço para Valeu, todo mundo tchau, aí. tchau. Até a próxima. Valeu, Até, Gustavão. Marca a mesa aí, Gustavão. Valeu, doutor. Um abraço. Valeu, meu amigo. Valeu.